Senhor meu Deus, agradeço por este novo dia que se inicia, pela dádiva da vida, pela luz que invade minha alma e renova minha esperança. Que cada respiração seja um cântico de gratidão e cada passo uma oferta de amor ao teu propósito. O sol ainda não rompeu o véu da noite, mas um brilho interior já anuncia um novo amanhecer. A tela se enche de tons suaves, capturando o silêncio reverente do despertar. Uma mão repousa sobre um livro antigo, dedos traçando palavras que ecoam esperança em meio à quietude. A cena evolui para um homem, seu rosto iluminado pela luz tênue, os olhos fechados em profunda meditação. O som de uma melodia suave e inspiradora permeia o ambiente, aquecendo o espírito. A narrativa se constrói em torno da busca por força e orientação no limiar de cada dia, explorando a conexão íntima entre a fé e a resiliência diante dos desafios. A imagem de uma pequena semente germinando em solo árido simboliza a promessa de crescimento e renovação, um convite à introspecção e à gratidão, culminando em um chamado à ação e à vivência diária dos princípios que nutrem a alma. Nesta hora de transição, quando o mundo ainda dorme e a ansiedade do dia que se inicia pode parecer um peso esmagador, muitos de nós nos encontramos exatamente aqui, à beira de um novo dia, sentindo a incerteza pairar, questionando se teremos a força necessária para enfrentar o que virá. É um momento de vulnerabilidade, onde as preocupações do ontem parecem se misturar com os medos do amanhã, e a capacidade de seguir em frente pode parecer uma montanha intransponível. Talvez você esteja vivendo um período de grandes tribulações, onde cada passo é uma luta, ou talvez seja apenas a rotina, com seus desafios cotidianos, que o faz sentir esgotado e sem recursos. A vida, em sua sabedoria implacável, muitas vezes nos apresenta cenários que testam os limites da nossa resistência, nos forçando a buscar algo mais profundo, algo que transcenda nossas próprias limitações. É nesse limiar entre a escuridão da noite e a luz incerta da aurora que a nossa fé é verdadeiramente testada e, mais importante, fortalecida. A imagem de uma mão sobre um livro antigo, seus dedos traçando palavras que sussurram promessas de esperança, não é apenas uma cena poética, é um reflexo da nossa própria busca. Quantas vezes nos voltamos para as Escrituras em momentos de dúvida, buscando nelas a bússola que nos guiará através das tempestades? O silêncio do amanhecer, antes que o ruído do mundo comece, é um convite sagrado para nos conectarmos com o divino, para ouvir a voz suave que fala em nosso coração, oferecendo paz em meio ao caos. A melodia inspiradora que permeia o ambiente, aquecendo o espírito, simboliza a presença de Deus em nossas vidas, um lembrete constante de que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Esta narrativa, portanto, se aprofunda na arte de encontrar essa força interior, essa resiliência que parece brotar de fontes invisíveis quando mais precisamos. Não se trata de negar as dificuldades, mas de aprender a navegá-las com uma perspectiva renovada, ancorada em uma fé inabalável. Este momento específico, este despertar antes do nascer do sol, é uma metáfora poderosa para os momentos de transição em nossas vidas. São aqueles instantes em que nos encontramos no ponto de partida de algo novo, seja um projeto, um desafio pessoal ou uma fase completamente desconhecida. A incerteza é palpável e a tentação de recuar, de se esconder na familiaridade da noite é forte. Mas é precisamente nesse limiar que reside a oportunidade de crescimento, a chance de experimentar a manifestação do poder de Deus em nossa jornada. A nossa experiência humana é marcada por esses momentos de aparente fragilidade, onde a nossa força natural parece insuficiente. É nesses instantes que a verdadeira natureza da fé se revela, não como uma ausência de problemas, mas como a confiança de que há um poder maior, um amor eterno, que nos sustenta e nos capacita a perseverar. A cena que se desenrola diante de nossos olhos, com sua luz suave e sua atmosfera de profunda meditação, é um convite para que você, que está ouvindo, possa se transportar para esse espaço de quietude interior. É um lembrete de que, mesmo quando o mundo ao redor parece sombrio e imprevisível, existe uma luz dentro de nós, um brilho que a nossa fé pode acender. Esta luz não é fruto do acaso, mas de uma conexão intencional com o Criador, um relacionamento que nos nutre e nos fortalece. A jornada que estamos prestes a empreender juntos nesta reflexão não é sobre soluções mágicas ou atalhos fáceis, mas sobre a descoberta e a ativação da força que já reside em você, uma força que é amplificada quando nos rendemos à vontade de Deus e confiamos em seus propósitos. É sobre entender que, assim como a pequena semente em solo árido carrega em si a promessa de um futuro exuberante, nós também carregamos em nós o potencial para florescer, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Nossa caminhada a partir deste ponto será guiada pela verdade bíblica, explorando como a palavra de Deus nos oferece não apenas consolo, mas também um plano de ação para vivermos com propósito e resiliência.
veremos como a fé, quando vivida ativamente, se torna a âncora que nos mantém firmes em meio às ondas da vida, e como a gratidão, mesmo pelas menores bênçãos, pode transformar nossa perspectiva e abrir nossos olhos para as maravilhas que nos cercam. Este momento de reflexão é um catalisador, um convite para que você se levante com a certeza de que o novo dia traz consigo não apenas desafios, mas também oportunidades divinas para experimentar a fidelidade de Deus em sua vida. A jornada que se inicia agora é um convite para abraçar a esperança que emana da escuridão e para permitir que essa esperança ilumine cada passo do seu caminho, transformando a incerteza em confiança e o medo em coragem. O Salmo 35 nos diz: pois um momento de ira e uma vida de favor, o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esta declaração bíblica, carregada de profundidade teológica e experiência humana, oferece uma perspectiva transformadora sobre a natureza transitória do sofrimento e a permanência do amor de Deus. A noite, com sua escuridão e aparente desolação, é uma representação vívida dos períodos de angústia e provação que todos enfrentamos. No entanto, o versículo não se detém na escuridão, ele aponta para o amanhecer, para a certeza da alegria que irrompe com a luz. Essa transição não é meramente temporal, é uma mudança profunda de estado, uma redenção que Deus opera em nossas vidas. A ênfase reside na duração do favor divino que transcende a efemeridade da dor. O favor de Deus não é condicional ou efêmero, é uma promessa duradoura, uma aliança que se estende por toda a nossa existência. Essa verdade bíblica, portanto, nos convida a uma reflexão mais profunda sobre a nossa própria percepção do tempo e da dor. Muitas vezes, imersos em nossas dificuldades, a noite nos parece eterna e a esperança de um novo dia parece um sonho distante. A ansiedade e o desespero podem obscurecer nossa visão, fazendo com que esqueçamos que a própria estrutura do tempo criada por Deus inclui ciclos de escuridão e luz, de choro e alegria. Consideremos, por exemplo, a experiência de um agricultor que planta suas sementes em solo aparentemente estéril. Ele enfrenta a incerteza do clima, a ameaça de pragas e a longa espera até que a colheita se materialize. A noite representa o período de incubação, de trabalho invisível sob a terra, onde a promessa de vida germina em silêncio. A sua fé é testada durante essa espera, mas ele confia no ciclo natural e na providência divina. Da mesma forma, em nossos momentos de provação, nossa fé é chamada a operar em um nível semelhante de confiança, acreditando que, mesmo quando não vemos, Deus está trabalhando para trazer a nossa manhã. Este conceito de um momento de ira em contraste com uma vida de favor é crucial. A ira divina, quando mencionada nas Escrituras, não é desprovida de propósito. Ela frequentemente surge como uma resposta ao pecado e à injustiça, mas nunca é o fim da história para aqueles que buscam a Deus. Ela é, na verdade, uma ferramenta que, em seu amor soberano, Deus usa para nos corrigir, nos moldar e nos afastar de caminhos destrutivos. A brevidade dessa ira, em comparação com a vida de favor, destaca a misericórdia e a paciência de Deus. Ele não nos abandona em nossos erros, antes, nos chama de volta para si, oferecendo redenção e restauração. Pensemos na parábola do filho pródigo. A sua rebelião e os seus atos impensados podem ter sido vistos como um momento de ira contra a vontade do pai, mas o amor e o favor deste último foram tão grandiosos que ele o acolheu de volta com braços abertos, celebrando seu retorno, sem rememorar as transgressões passadas de forma punitiva. A experiência do choro, tão universal e real, é apresentada não como um estado permanente, mas como um período temporário. A noite, com sua solidão e suas sombras, é o tempo em que as lágrimas podem correr livremente. No entanto, a promessa de que a alegria vem pela manhã é um farol de esperança. Essa alegria não é uma mera ausência de tristeza, é uma plenitude, uma exultação que surge da reconciliação com Deus, da restauração da comunhão e da percepção renovada do seu amor. É uma alegria que pode coexistir com as cicatrizes do passado, mas que as transcende, oferecendo uma nova perspectiva e um novo vigor. Para ilustrar, consideremos alguém que passou por uma doença grave. A noite da enfermidade foi longa e dolorosa, marcada por sofrimento e incertezas, mas a manhã da recuperação traz não apenas o alívio físico, mas uma gratidão profunda pela vida, uma apreciação renovada pelas pequenas coisas e uma alegria que é mais intensa precisamente por causa da escuridão que foi superada. Portanto, quando você se encontrar imerso na noite de suas provações, lembre-se desta verdade: o choro pode ser intenso, a escuridão pode parecer opressora, mas essa não é a sua realidade final. A promessa divina é que amanhã chegará. Essa manhã é o tempo em que Deus revela sua fidelidade, em que sua alegria irrompe em seu coração, transformando a desolação em celebração. É um convite para que, mesmo em meio à dor, você mantenha seus olhos fixos na promessa do amanhecer, confiando que o favor de Deus é duradouro e que Ele está ativamente trabalhando para trazer a sua luz à sua vida. A persistência na fé, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, é o que nos permite testemunhar a mudança de estado, a transição da noite para a manhã.
Essa compreensão nos impulsiona a cultivar uma mentalidade de esperança resiliente. Não se trata de negar a dor ou de minimizar o sofrimento, mas de ancorar nossa alma na certeza de que Deus está conosco em cada vale e que Ele tem o poder de transformar nossas noites em manhãs. A alegria que Ele promete não é uma alegria superficial, mas uma alegria profunda e sustentadora que emana de um relacionamento restaurado com Ele. Assim, ao contemplarmos a noite, que possamos não nos deter em sua escuridão, mas voltarmos nosso olhar para o horizonte, aguardando com fé o amanhecer que Deus nos assegura. A resiliência, essa capacidade de se dobrar sem quebrar diante das adversidades, não é uma característica inata que alguns possuem e outros não. É antes um músculo espiritual que precisa ser exercitado e fortalecido continuamente. O Salmo 35, ao contrastar a brevidade da ira com a longevidade do favor divino e a transitoriedade do choro diante da alegria matutina, nos oferece um arcabouço para compreender essa dinâmica. Ele nos ensina que a nossa força não emana de nossa própria capacidade de suportar, mas da profunda convicção de que há um Deus soberano e misericordioso que orquestra os eventos de nossas vidas, mesmo aqueles que nos parecem insuportáveis. Essa convicção, quando internalizada, nos permite encarar os desafios não como catástrofes inevitáveis, mas como oportunidades para testemunhar a intervenção divina e o desdobramento de seus planos. Ademais, é fundamental desvincular a ideia de que a resiliência implica a ausência de dor ou sofrimento. Pelo contrário, ela se manifesta precisamente em momentos de intensa aflição. Quando a noite se estende, quando o choro parece ser a única linguagem que conseguimos expressar, é nesse exato momento que a fé se torna nosso alicerce. A promessa da alegria que virá pela manhã não anula a dor da noite, mas a contextualiza. A noite é o crisol onde a fé é purificada, onde o caráter é forjado e onde nossa dependência de Deus se torna mais pronunciada. Consideremos a história de José, vendido como escravo por seus próprios irmãos. Sua jornada foi marcada por injustiças, traições e longos períodos de sofrimento, que poderiam ser descritos como noites escuras em sua vida. Contudo, sua resiliência não residia em sua capacidade de se adaptar à escravidão ou à prisão, mas em sua fé inabalável de que Deus estava com ele, mesmo nesses lugares. Essa fé o capacitou a manter a integridade e a esperança, culminando em uma manhã de restauração e proeminência em um reino estrangeiro. Por conseguinte, a aplicação prática dessa verdade reside em cultivar uma perspectiva que valoriza o processo e não apenas o resultado. A alegria que amanhã traz não é uma recompensa por não ter chorado, mas uma consequência de ter perseverado através do choro, mantendo a confiança no Deus que promete a redenção. Isso significa que ao enfrentarmos um revés, em vez de nos deixarmos consumir pelo desespero, podemos conscientemente escolher focar na promessa de um futuro melhor, um futuro moldado pelo favor divino. Essa escolha não é fácil, requer disciplina espiritual e uma constante reorientação de nossos pensamentos para as verdades eternas. É um ato de fé ativa, de declarar mesmo em meio à tempestade, que a nossa esperança está ancorada em um Deus que é fiel e que tem o poder de transformar as circunstâncias mais sombrias em testemunhos de sua glória. Em contrapartida, é importante notar que a resiliência não é um convite à passividade diante do sofrimento. A fé bíblica sempre caminhou lado a lado com a ação. José, por exemplo, não ficou ocioso na prisão, ele usou seus dons e sua sabedoria para servir, o que eventualmente o levou a uma posição de confiança. Da mesma forma, nossa resiliência espiritual se manifesta não apenas em nossa capacidade de suportar, mas em nossa disposição de agir com esperança, de buscar soluções dentro do quadro da vontade de Deus e de estender a mão aos que sofrem conosco. A manhã que chega não é apenas um evento cósmico, mas uma oportunidade para que a luz de Deus brilhe através de nós, impactando o mundo ao nosso redor. É nesse agir com esperança que a promessa de alegria se torna tangível, não apenas para nós, mas para aqueles que testemunham nossa perseverança e a fidelidade do nosso Deus, o que significa então essa renovação diária, essa capacidade de florescer mesmo em solo árido, que a pequena semente simboliza. Não se trata de uma mágica instantânea, mas de um processo intrincado de nutrição e confiança. A semente, em sua aparente fragilidade, não se desespera com a aridez ao seu redor, ela simplesmente cumpre o seu propósito intrínseco, absorver a pouca umidade disponível, buscar a luz que penetra a terra e expandir suas raízes em busca de sustento. Essa analogia nos chama a uma introspecção profunda sobre como lidamos com as nossas próprias aridezes existenciais. Quando nos deparamos com situações de escassez, seja de recursos de apoio, de esperança ou de clareza, a nossa reação inicial muitas vezes é o desespero, a reclamação, a paralisia. Contudo, a semente nos ensina um caminho diferente, um caminho de ação paciente e focada no essencial. Ela não se preocupa com a vastidão do deserto, mas com o próximo passo de absorção, com a próxima expansão em busca de vida. Ademais, é crucial compreender que o solo árido não é uma sentença definitiva para a semente. Ele é um ambiente desafiador que, em vez de ser um obstáculo intransponível, torna-se o catalisador para o desenvolvimento de qualidades essenciais. A aridez força as raízes a se aprofundarem, a buscarem mais longe, a se tornarem mais robustas.
Da mesma forma, os períodos de dificuldade em nossas vidas, embora dolorosos, podem nos forçar a buscar Deus com mais intensidade, a desenvolver uma fé mais profunda e a descobrir forças interiores que antes desconhecíamos. Essa busca por Deus em meio à escassez é o que verdadeiramente nos fortalece, nos molda e nos prepara para os tempos de abundância que, inegavelmente, virão. A gratidão nesse contexto não é apenas um sentimento de contentamento pelo que temos, mas um reconhecimento ativo do poder transformador de Deus em nossas circunstâncias adversas. É agradecer pela força que nos permite continuar, pela esperança que nos impulsiona e pela promessa de que a nossa noite, por mais longa que pareça, não é o fim da história. Por conseguinte, a aplicação prática desse princípio se manifesta na forma como abordamos os nossos desafios diários. Em vez de nos lamentarmos pela falta de algo, podemos nos perguntar: o que posso fazer agora com o que tenho para avançar um passo em direção à vida? Isso pode significar buscar um conselho sábio, dedicar tempo à oração e meditação, ou simplesmente realizar uma tarefa pequena, mas significativa, que nos aproxime de nossos objetivos. A chave é a ação intencional e consistente, impulsionada por uma fé que confia no processo. Assim como a semente não se preocupa com a colheita futura, mas se concentra em germinar, devemos focar em viver o presente com diligência e confiança. Essa abordagem nos liberta da ansiedade do futuro e nos permite experimentar a satisfação de contribuir para o nosso próprio crescimento e para o plano maior de Deus, mesmo quando as condições externas não são ideais. Outra camada crucial a ser considerada é a interconexão entre a fé e a ação. A fé sem obras é morta, diz a Escritura. E a ação sem fé pode se tornar um esforço fútil e desgastante. A semente, ao buscar a água e a luz, está agindo em obediência à sua natureza e ao seu propósito. Ela não questiona a dificuldade do solo, mas confia no impulso vital que a move. Da mesma forma, nossa fé nos impulsiona a agir, mas é a nossa confiança em Deus que dá sentido e poder a essas ações. Quando você se encontrar em um solo árido, pergunte-se: qual é a ação que minha fé está me chamando a tomar neste momento? Pode ser um ato de perdão, uma palavra de encorajamento a alguém, um passo de fé em sua carreira, ou um compromisso renovado com sua vida espiritual. Cada ato de obediência, por menor que seja, é uma raiz que se aprofunda, buscando o sustento divino e pavimentando o caminho para o florescimento. Em suma, a metáfora da semente em solo árido é um chamado poderoso à resiliência, à gratidão e à ação consistente e fundamentada na fé. Ela nos lembra que o crescimento mais profundo e a força mais duradoura são frequentemente forjados nas circunstâncias mais desafiadoras. Ao abraçarmos essa perspectiva, transformamos a aridez de nossas vidas não em um fim, mas em um campo fértil para o desenvolvimento do nosso caráter, para o aprofundamento de nosso relacionamento com Deus e para a manifestação de sua glória em nós. A promessa de um novo amanhecer, de uma alegria que supera o choro, não é apenas uma esperança distante, mas uma realidade que podemos começar a viver hoje, um passo de fé de cada vez. O chamado à ação, que emerge da compreensão da semente em solo árido, transcende a mera execução de tarefas. Ele se aprofunda na ativação de um propósito latente, na decisão consciente de alinhar nossas vontades à vontade divina, mesmo quando os caminhos se apresentam incertos. Essa ação não é um ato isolado de bravura, mas a manifestação contínua de uma fé viva que se traduz em escolhas diárias que honram os princípios eternos. Pensemos em um artesão que, diante de um bloco de madeira bruta, não apenas o golpeia aleatoriamente, mas o molda com precisão e intenção, revelando a beleza oculta em sua essência. Da mesma forma, nossa vida, em suas diversas circunstâncias, é a matéria-prima que Deus nos confia para que, com a sua orientação, possamos esculpir um testemunho de sua graça. O ato de agir com propósito é, portanto, uma forma de adoração, um reconhecimento de que cada momento é uma oportunidade para participar ativamente da obra redentora de Deus. Adicionalmente, essa ação intencional requer uma disciplina de discernimento. Em um mundo saturado de informações e opções, discernir o caminho que Deus deseja para nós é fundamental. Não se trata de buscar sinais espetaculares, mas de aprender a ouvir a voz suave do Espírito Santo que nos guia em nossas decisões, grandes e pequenas. Essa escuta atenta e a subsequente ação baseada em discernimento nos impedem de cair em armadilhas de autossabotagem ou de seguir caminhos que, embora pareçam promissores, nos afastam do propósito divino. Considere a história de um capitão de navio que, em meio a uma tempestade, consulta constantemente seus instrumentos de navegação e as previsões meteorológicas para ajustar o curso. Essa diligência em discernir as condições o protege de naufragar e o mantém em rota para o porto desejado.
Da mesma forma, a oração e o estudo das Escrituras nos fornecem os instrumentos de navegação para que nossas ações sejam sempre alinhadas com a vontade soberana de Deus. Ademais, é importante reconhecer que a ação que honra os princípios divinos muitas vezes envolve sacrifício. A semente, ao germinar, sacrifica a sua integridade física aparente para dar lugar a uma nova vida. Da mesma forma, viver de acordo com os ensinamentos de Cristo frequentemente nos exige renunciar aos nossos próprios desejos egoístas, ao conforto imediato ou à aprovação social. Esse sacrifício, contudo, não é uma perda, mas um investimento. É a renúncia ao efêmero em troca do eterno, a entrega do temporal em vista da recompensa celestial. Pensemos em um atleta que se submete a um rigoroso regime de treinamento com dietas restritas e longas horas de prática, tudo em vista de uma competição futura. O sacrifício presente é a garantia de uma conquista maior. Assim, quando nossas ações envolvem renúncia, devemos fazê-lo com a convicção de que estamos semeando para a eternidade, cultivando um legado que transcende as limitações desta vida. Consequentemente, a vivência diária desses princípios que nutrem a alma não é um destino a ser alcançado, mas uma jornada contínua de crescimento e aprendizado. Não se trata de perfeição, mas de progresso. Cada dia nos oferece uma nova oportunidade de praticar a paciência, de estender a graça, de buscar a verdade e de agir com amor. Essa constância, essa dedicação diária em viver de acordo com os valores do reino de Deus é o que verdadeiramente transforma o nosso caráter e impacta o mundo ao nosso redor. É na repetição intencional desses atos de fé e obediência que a nossa resiliência se fortalece, a nossa gratidão se aprofunda e a nossa capacidade de florescer, mesmo em solo árido, se torna uma realidade palpável. Essa jornada, embora possa apresentar seus desafios, é repleta de uma alegria profunda e de um propósito que nenhuma circunstância externa pode jamais nos roubar. A profunda interconexão entre a fé e a resiliência se manifesta de maneiras ainda mais sutis e poderosas quando consideramos a dimensão da esperança ativa. Não se trata apenas de esperar passivamente por um amanhã melhor, mas de agir com a convicção de que esse amanhã está sendo ativamente construído, mesmo que os fundamentos ainda estejam ocultos sob a superfície. Pensemos na metáfora de um arquiteto que, antes mesmo de erguer a primeira viga, já visualiza o edifício completo, com todos os seus detalhes e funcionalidades. Essa visão não é um mero sonho, é o resultado de um planejamento meticuloso, de cálculos precisos e de um profundo conhecimento dos materiais e das leis da física. Da mesma forma, nossa fé, quando aliada à esperança ativa, nos capacita a antecipar o desdobramento dos propósitos divinos em nossas vidas, não com presunção, mas com uma confiança fundamentada na fidelidade de Deus. Essa antecipação nos impulsiona a tomar decisões hoje que ecoam a realidade de amanhã, semeando em essência as sementes da vitória ainda no campo de batalha. Ademais, essa esperança ativa nos liberta da armadilha da comparação. Ao nos concentrarmos na jornada única que Deus traçou para nós, em vez de nos medirmos pelo progresso alheio, permitimos que nosso crescimento seja autêntico e alinhado com nossa vocação específica. Cada indivíduo é como um instrumento em uma orquestra divina, cada um tem seu timbre, sua melodia, seu papel. Tentar imitar o som de outro instrumento apenas resultaria em dissonância. Portanto, ao abraçarmos a esperança ativa, abraçamos também a singularidade de nossa jornada, confiando que Deus nos equipou com as ferramentas e os dons necessários para cumprir nossa parte no grande concerto da vida. Essa autoconfiança enraizada na fé nos protege da inveja e do desânimo, permitindo-nos celebrar cada pequena conquista como um passo em direção à sinfonia completa que Deus planejou. Outro sim, a dimensão da gratidão se torna um catalisador para essa esperança ativa. Em vez de focarmos no que nos falta, a gratidão nos direciona a reconhecer e a valorizar as bênçãos presentes, por menores que pareçam. Essa mudança de perspectiva não é um mero exercício de otimismo superficial, é uma reorientação estratégica do nosso foco. Quando agradecemos pelo pouco, abrimos espaço para que Deus multiplique em nossas vidas. Considere a situação de um pequeno empreendedor que, com recursos limitados, expressa gratidão pela pouca clientela que possui. Essa gratidão o impulsiona a oferecer um serviço excepcional a cada cliente, cultivando lealdade e atraindo, consequentemente, mais oportunidades. Da mesma forma, ao cultivarmos um espírito de gratidão pelas dádivas divinas, por menores que sejam, ativamos um ciclo virtuoso de bênçãos, onde o que temos se expande e se multiplica, alimentando nossa esperança e nossa capacidade de agir. Finalmente, a vivência desses princípios que nutrem a alma se traduz em uma forma de resiliência que não apenas suporta as tempestades, mas que de fato floresce em meio a elas. Essa resiliência não é apenas sobre sobreviver, mas sobre prosperar, sobre transformar as adversidades em degraus para um crescimento mais profundo. É a capacidade de, como uma planta resiliente, fincar raízes mais fortes no solo, mesmo quando o vento sopra com força. Essa prosperidade não se mede apenas por conquistas externas, mas pela
paz interior, pela clareza de propósito e pela alegria genuína que emanam de um relacionamento íntimo com Deus. É a certeza de que, independentemente das circunstâncias, o amor e o favor divino são constantes e que amanhã, com sua promessa de renovação, sempre chegará. Nessa tessitura de experiências e verdades, o fio condutor que emerge, sutil e poderoso, é a confiança inabalável na providência que nos guia. Cada passo desta reflexão nos desvendou camadas de um véu, revelando não a fragilidade humana em si, mas a extraordinária capacidade de renascer que emana de uma fonte inesgotável. A imagem da mão sobre o livro antigo, os dedos traçando palavras que ecoam esperança, agora se expande para abranger cada um de nós, que encontramos nas Escrituras não apenas consolo, mas um mapa para a força interior. A meditação profunda, antes um ato solitário, revela-se como um portal para a comunhão, um espaço onde a melodia inspiradora se torna a trilha sonora de nossas vidas, aquecendo o espírito e nos impulsionando para a frente. A tela da nossa compreensão, antes salpicada de tons de incerteza, agora se preenche com as cores vibrantes da certeza, pintadas com os pigmentos da fé e da perseverança. Ao nos aproximarmos do desfecho desta jornada, o que se consolida é a compreensão de que a resiliência não é a ausência de dor, mas a capacidade de florescer apesar dela. A semente em solo árido nos ensina que o crescimento mais profundo é muitas vezes forjado nas circunstâncias mais desafiadoras. A promessa de alegria pela manhã não anula o choro da noite, mas o contextualiza, lembrando-nos que a escuridão é temporária e a luz eterna. A força que buscamos não é um dom que nos é concedido de fora, mas uma chama que arde em nosso âmago, alimentada pela fé, nutrida pela gratidão e ativada pela ação intencional. A aurora que se anuncia não é apenas um fenômeno celestial, mas o reflexo da luz que agora vislumbramos dentro de nós, pronta para dissipar qualquer sombra remanescente e iluminar cada passo do nosso caminho. A verdadeira prática começa agora,